Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 5 de maio, reflexão do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 27 a 31. E a leitura do Santo Evangelho de hoje, Jesus quer dar a paz, não somente aos discípulos, mas a todos nós hoje. E que possamos, nessa oração contemplativa, que é a escuta da palavra de Deus, possamos observar esses ensinamentos que Ele nos apresenta hoje e, principalmente, Ele nos dando a paz. E nos dando a paz, nós podemos vencer qualquer tentação que nos faça pecar. E pecando, possamos vencer o demônio, vencer o mal e permanecer na fé. E nesta fé, segundo essa paz que hoje Jesus quer dar a todos nós. Então fiquemos atentos à escuta dessa palavra no sentido de contemplação, em oração com Deus, que é Pai, a qual Jesus nos apresenta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a do mundo, como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, nesse texto, Jesus, ao se despedir dos discípulos, dirige-lhes palavras de Deus, palavras de conforto. E nesse texto ele começa com uma frase maravilhosa, com o dom da paz, que inclui todos os bens que Ele está oferecendo como Messias aos discípulos e oferece também hoje a nós. E Ele diz: Deixo-vos a paz, vos dou a minha paz. E com a partida que Jesus apresenta, Ele não deve causar perturbação e nem medo aos seus discípulos, porque Ele vai ao Pai e Ele diz: Não se perturbe o vosso coração. Então Jesus caminha para a glória do Pai. Então, ao anunciar a sua morte, Jesus quer apoiar a fé dos discípulos e fazer-lhes ver que o que vai acontecer está nos planos de Deus. Nós também, hoje, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e observá-la, colocar em prática, porque é o plano de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus que também é Pai. E o tempo de Jesus já está para terminar nesse texto, ele está se despedindo dos discípulos, porque vai chegar quem? Ele falou: o dominador deste mundo. Mas ele não tem como precipitar Jesus, porque ele não tem poder sobre Jesus. Esse mal que veio por causa de Judas Iscariotes, mas Satanás, como não tem poder sobre ele, Jesus vence. Ele vive eternamente e ele diz para nós também que se nós, só depende de nós a salvação, se nós não pecarmos, se nós não cometermos erros contra Deus, o Pai. Mas ele diz, como ele ama o Pai, e ele ama muito esse Pai, e ele obedece esse Pai, ele está nos dizendo isso também na sua palavra, porque ele cumpre o mandamento que recebeu deste Pai, e está pedindo a nós também a nossa entrega. Por isso que ele se entregou a nós, para que nós também, confiantes que Deus é maior que ele, e que se nós obedecermos seus ensinamentos, Deus será aquele que vai nos fornecer tudo o que é necessário para uma vida plena, porque Deus é maior que Jesus, é o Criador. Então possamos confiar nessa palavra de Jesus hoje, que quer nos dar a paz. E essa paz nós podemos vencer o quê? O mal. E vencendo o mal, vencendo o pecado, essa paz que vem acumulada de todos os bens espirituais para a nossa salvação. Então Jesus, ele está dizendo que o mundo sabe que ele ama o Pai, e que nós também podemos, em nome de Jesus, com a paz que ele nos dá hoje, também amar esse Pai como Jesus,
para que sejamos dignos da vida eterna. Então hoje, queridos irmãos, nessa terça-feira, possamos de fato acolher essa palavra, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que nós tanto buscamos, tanto batalhamos para tê-la em nosso ser, para vivermos bem, principalmente uns com os outros. Então que essa palavra plantada no nosso coração, sejamos como Jesus, servo obedientes e obedecer, porque é a vontade do Deus que é Pai. Tenham todos uma boa terça-feira, nessa graça e na paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.